Encerrar o dia, pessoal. Deixa eu falar para vocês aqui. Na realidade está de noite, né? O Apocalipse não começou ainda, tá? O Apocalipse só começa quando começar a 70ª semana de Daniel. Ou seja, ele não disse, desde a saída da ordem, estão determinados para o teu povo 70 semanas. Se cumpre 69 semanas com a vinda de Cristo. E aí, a 70ª semana, que é a semana 70, o relógio escatológico de Deus parou. Então, a 70 semana ainda não começou. Outro detalhe, aquela estátua com os pés de barro e ferro é o reino restaurado. Não aconteceu ainda, tá? Então, esse reino restaurado, ele só vai acontecer durante o período do anticristo. Então, quando a igreja for arrebatada, vamos dizer aí 2, 3 meses, o anticristo se manifesta. É isso que a Escritura Sagrada diz, tá? O anticristo se manifesta e aí ele faz um pacto de paz com o mundo e com Israel. Por quê? Vai existir uma grande confusão no mundo. Porque a igreja de Cristo subiu, desapareceu da terra. Hoje, se a gente fosse colocar no papel, em torno de 2,1 bilhões de pessoas. 2,5 talvez, a gente tem 8 bilhões e cento e pouco, 200 milhões de pessoas. Então, 2 bilhões 050 de pessoas subiriam, desapareceriam da face da terra. O anticristo provavelmente se manifesta nos 3 meses, diante daquele caos. Ele se manifesta para governar o mundo, para ter uma moeda só, para trazer a paz, que vai ser uma paz falsa, entendeu? E olha, um detalhe que eu quero falar para vocês. Vai ser muito fácil governar quando a igreja subir. Por quê? Porque quando houver o arrebatamento daqueles que são de Deus, tá? Sobrará o quê? Sobrará dinheiro no banco, tá? Sobrará residências, carros, empregos. Entenderam? Dá para pensar a facilidade que vai ser para governar? Vai ter muito dinheiro sobrando, vai ter muita residência sobrando, vai ter muitos carros sobrando, muitos computadores, celulares, todos os utensílios das casas, tudo sobrando, porque o povo vai embora, não leva nada daqui. Aí o anticristo surge, provavelmente ele vai criar uma narrativa e vai convencer o povo de que não é arrebatamento não, isso aí foi um fenômeno. A gente não sabe o que ele vai inventar, mas ele vai inventar alguma coisa. E aí, devido a isso, Israel não sobe, ninguém de Israel, só os que entregaram a vida para Jesus, os que fazem parte da igreja, tá? Quem vai subir primeiro? É assim, gente, ó. Quando Cristo voltar, vai ser desse jeito. Nós não antecederemos os que já dormem, os que estão no pó, os que já morreram. Eles ressuscitam primeiro. Eles ressuscitam e depois os de Deus que fazem parte da igreja, que estiver vivo, vão ressuscitar também, tá? Então, essa é a segunda parte da primeira ressurreição, tá? Porque a ressurreição, ela tem 3 partes. A primeira, que é a primícia da ressurreição, que é Cristo. A segunda parte da primeira ressurreição, que são os ressurretos
que vão para o céu no arrebatamento da igreja, né? Aí vai ter os transformados que subirão com Cristo, tá bom? E a segunda ressurreição, a terceira parte da segunda ressurreição, que são os mortos lá no Apocalipse, tá? Que eles vão morrer e vão ressuscitar, vão morrendo e vão ressuscitando, vão direto para o trono de Deus, tá? Então, tanto que Daniel, ele diz para Daniel: tu ressuscitarás no último dia. Vai ser no último dia. No último dia das 70 semanas. Que são 7 anos. Entendeu? Naquele último dia, Daniel vai ressuscitar. Junto, que ele não faz parte da igreja, tá, gente? O pessoal do Velho Testamento não ressuscita com a igreja. Eles vão ressuscitar depois, tá? No final de tudo, no último dia, antes da gente entrar no milênio. Ele ressuscita e entra no milênio. E todos os ressuscitados da igreja, na segunda volta de Cristo, quando ele põe o pé no Monte das Oliveiras, descem com Cristo. Entenderam? Desce com Cristo e aí as bodas do Cordeiro entra direto para o milênio, que a gente vai ver ainda. Eu só estou dando algumas coordenadas separado dos textos que eu estou lendo para vocês na Bíblia, para que vocês entendam um pouco sobre isso. Então, o Apocalipse só vai acontecer na segunda metade dos 7 anos, porque o anticristo vai ajudar a fazer o templo já vai estar pronto, faz aquele paz com Israel, vai querer sentar no trono, tá? Só que quando for na metade dos 7 anos, que ele sentar no trono, ele vai querer ser adorado como Deus. Os israelitas não vão aceitar. E aí começa a perseguição, aí começa o Apocalipse propriamente dito, com os flagelos que virão, tá? Então, é isso aí, galera. Só para vocês refrescar a memória aí de como que vai acontecer essas coisas. Tá bom? Aí começa o Apocalipse, todos os flagelos, tá? Dos selos, das trombetas, e depois as taças. E no meio disso aí aparece as testemunhas, entendeu? Tem muitos episódios espetaculares durante o Apocalipse, durante a 70ª semana de Daniel. Só para vocês entenderem. E olha, fique em paz, que Deus possa te abençoar grandemente, abençoar a tua família, te trazer paz no coração. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega, porque esses dias estão para acontecer. Eu acredito que tudo isso que eu estou falando agora aconteça antes de 2030. Eu acredito, entendeu? Mas eu não estou dando data, nós não sabemos o dia e hora, tá? Mas pelo andar da carruagem, gente, deve estar chegando a hora. Então, esse é o meu conselho para você. Entregue a sua vida para Jesus e lembra, você não vai levar nada daqui. Riqueza, carros, casa, patrimônio, dinheiro, pode esquecer, vai ficar tudo, tá? Então, que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço para você. Vou te pedir uma coisa que você pode fazer. Dá um like, um coraçãozinho, se inscreve no canal, me segue aqui e nós iremos partir para grandes coisas ainda que eu vou falar do Apocalipse, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você.